E nesta semana, a Stonex divulgou a sua previsão, na qual se traz uma estimativa de moagem de cana-de-açúcar de 588 milhões e 200 mil toneladas. Uma safra que deve ser ainda mais alcooleira, mas elevando o mix de açúcar. Para falar a respeito deste assunto, aqui no Agricultura BR, eu converso com o Marcelo Filho, ele que é analista de açúcar e etanol da Stonex e participa ao vivo conosco pela internet. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Marcelo, como é que fica essa divisão e oferta de açúcar e etanol na produção do Centro-Sul brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço muito pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. De fato, né, a gente aumentou nossa estimativa aí para safra do Centro-Sul de cana-de-açúcar, que começa agora em abril deste ano. A gente primeiro tem que olhar para 2022 e 2023, a gente tem ainda 2 meses da safra. É uma safra que deve ter recuperação. Apesar de uma área colhida um pouco menor, né, o agricultor ele teve alguns problemas ao longo dos meses. Uma safra que começou atrasada também, entre agosto e novembro, algumas semanas de chuvas acima da média, que atrapalhou a colheita. Mas a produtividade dos canaviais está muito boa. A gente vem de chuvas muito boas já desde o final de 2021. Né? Então é uma safra que já tem recuperação. A safra já colheu aí 542 milhões de toneladas de cana, segundo a única, né? E deve fechar aí, segundo as nossas estimativas, com um mês de março já antecipado, né, um mês de março acima da média, com mais de 557 milhões de toneladas de cana. É isso que a gente está vendo. E como você mesmo comentou, o mix continua crescendo, né? O mix de 22 e 23 cresceu bastante, ele começou ali mais alcooleiro, mas o mix açucareiro tem ganhado bastante corpo e deve fechar em 45,8%, né? Um valor bem acima do que o mercado esperava. Porque o açúcar está pagando mais, né? O açúcar está pagando bem mais que o etanol. A gente viu o etanol perdendo valor a partir ali, principalmente de julho do ano passado. E isso vai se arrastar para 2023 e 2024, nessa safra que começa em abril. Então vai ser uma safra que a gente estima um mix ainda maior, de 46% para o açúcar, e uma cana de açúcar, né, um volume de cana de 588 milhões de toneladas, justamente porque as chuvas continuaram muito favoráveis, deve ter um aumento de área colhida, os agricultores, né, a região canavieira teve bastante reforma, e a gente deve ter maior área, maior produtividade, portanto, um maior volume de cana, e com esse mix mais açucareiro, a produção de açúcar, né, em 23 e 24 deve chegar em 36 milhões de toneladas, tá? Então deve ter esse crescimento aí de quase 5%. O etanol, como você perguntou, e como a gente já sabe, está sofrendo aí com os preços menores, mas mesmo assim deve ter um crescimento aí de produção porque vai ter mais cana. Mas o mix de fato é mais açucareiro, porque o açúcar ele está ganhando vantagem aí desde de julho, né? Bastante vantagem. Marcelo, as vantagens para o mercado, para o mix açucareiro, eles são evidentes. Quando a gente olha os números na Bolsa de Nova York, olha o comportamento do mercado interno no Brasil. Por outro lado, nós temos algumas questões que neste momento, ou neste mês de fevereiro, melhor dizendo, podem vir a favorecer o etanol a partir do próximo mês. Primeiro, hoje já cai aquela tarifa que não estava sendo cobrada, né? Estava zero a tarifa de importação de etanol dos Estados Unidos, ela volta a ser cobrada no dia de hoje, exatamente neste 1º de fevereiro. A outra é o fim dessa renúncia aos tributos da gasolina, também de diesel, entre outros, que tiraram competitividade do etanol. Você acredita que este cenário, março, abril, pode mudar um pouco a visão das usinas que operam no Centro-Sul, ou isso já é algo que já é definido em relação aos impactos de negócios? Bom, vamos lá. De fato, os impostos, a questão principal agora é a volta desses impostos federais em março, né? A gasolina, ela tinha uma carga tributária bem maior que o etanol. Então, justamente por isso, como o imposto é cobrado lá no consumidor final, a gasolina foi bem favorecida na paridade, né? Quando a gente fala nas bombas, né? Quando a gente olha para São Paulo, que é o principal player aí no consumo de combustíveis, a paridade ficou bem acima de 70% ao longo dos meses, que é um nível que incentiva o consumo de gasolina em detrimento do hidratado, né, lá nos carros, nas bombas. Em setembro, o etanol ganhou certa competitividade, mas
a oferta ela foi se deteriorando justamente porque o açúcar estava pagando mais. Com essa volta dos impostos federais, a gente tende a ter um cenário que a gasolina vai ser mais onerada, né? Porque justamente existe essa, digamos, essa preocupação ambiental de você cobrar um imposto maior num combustível que é fóssil e um imposto menor num combustível que é renovável, né? De fato, isso deve acontecer. Mas a gente tem que observar que duas coisas, né? Primeiro, a paridade no Centro-Sul está bem elevada. Em São Paulo mesmo ela está em 76%, né, nessa última semana, segundo os dados da ANP. E mesmo que caia em março, pode ser que não caia abaixo de 70%. O etanol deve ganhar sim competitividade, mas ainda é uma competitividade que não é, digamos, suficiente para você ter uma demanda tão elevada. E a outra questão, né, do lado produtivo, as usinas elas estão vendo o açúcar em Nova York nos maiores preços em 6 anos. Ontem a gente viu o preço quase em 22 centavos por libra, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Então, de duas uma, ou o etanol precisa subir, né, ganhar essa competitividade do lado da demanda, ou seja, aumentar a demanda pelo etanol ali em março, que deve acontecer marginalmente por conta dessa volta dos impostos, ou o açúcar cair, que é uma coisa que ainda a gente está esperando para chegar, né? A gente deve ter um saldo global superavitário nessa safra internacional, mas é algo que deve vir mesmo a partir de abril, com a entrada forte do Centro-Sul. Outros players ao longo do mundo têm encontrado dificuldade no lado da oferta, no lado das exportações, mas é um cenário ainda um pouco difícil para o etanol, tá? A gente fala em equivalência ao Nova York, que o açúcar está ganhando 400 pontos na frente do hidratado. Então ainda é um cenário que, digamos, tem um longo caminho aí para o etanol ganhar essa competitividade em relação ao açúcar.